Hebreus capítulo 11, de 8 a 19. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem lhe tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Muito bem, nós vamos mais uma vez orar, pedindo a condução do Senhor para este momento. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a compreender as lições da Tua Palavra para a nossa vida nesta noite. Que estas lições, ó Deus, sejam a voz viva do Senhor, falando ao coração de cada um de nós. Que o Teu Espírito nos sensibilize para ouvir o chamado do Senhor, obedecer e confiar naquilo que o Senhor nos tem, ó Deus, proposto nesta vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, sabemos que era um grande pregador do primeiro século, alguém com uma capacidade, uma proeminência muito grande com o Antigo Testamento, que ele usa na versão da tradução grega, que é a Septuaginta, e ele faz muitas citações disso na carta aos Hebreus. Ele está escrevendo para judeus convertidos ao judaísmo, que estavam enfrentando muitos problemas por conta dos seus patrícios que não se converteram ao cristianismo e pressionavam-os para que eles voltassem para o judaísmo. E então, ao escrever para estes irmãos, do capítulo 1 ao capítulo 10, o autor da carta aos Hebreus argumenta com eles, mostrando a superioridade do Evangelho, a superioridade de Cristo. E o argumento dele é um argumento simples. Vocês têm agora em Cristo Jesus aquele que é maior, aquele para o qual todas as coisas do Antigo Testamento, os cerimoniais, o culto, a lei, tudo apontava para ele. Portanto, todas aquelas cerimônias que estavam presentes no Antigo Testamento e dentro da religião judaica eram sombra de Cristo, daquilo que ele iria fazer. Deixar Cristo para retornar estas coisas é trocar o superior, é trocar o maior pelo menor. Logo, se Cristo, que é o maior, não é suficiente para você, você não tem para onde ir. Se Cristo e o Evangelho do Senhor Jesus não for a resposta para a sua vida, não for a sua salvação, para onde você vai? Não existe nada superior a Cristo,
E não existe nada superior ao Evangelho. Este é o argumento dele. Voltar para o judaísmo apontava para Cristo. Abandonar a fé, e aí, quem é que vai te representar diante de Deus? Quem é que vai te mediar diante do Criador? Ou seja, o argumento é esse: você não pode retroceder, porque isso seria tolice, você não tem para onde ir. O Evangelho do Senhor Jesus aponta para o Salvador, e este é o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, como cantamos e lemos aqui nesta noite, através das canções e dos textos bíblicos. Então o autor da carta aos Hebreus, depois de argumentar com eles, diz: aqueles que permanecem em Cristo Jesus, permanecem pela fé. E então a pergunta é: o que é fé? E no capítulo 11, desde o versículo 1, ele vem explicando o que é fé. Ele inicia dizendo que a fé é a certeza de coisas que se esperam, que é a convicção de fatos que se não veem. E ele então, com esta frase, ele está dizendo: fé não é uma coisa mágica, não é um positivismo, como muitos ensinam por aí, não é pensamento positivo, não é pensamento forte, não é isso. Fé é crer em Deus, fé é confiar no Senhor, fé é confiar nas promessas de Deus. Existe um elemento racional na fé, sim, existe. Nós temos as promessas feitas pelo Senhor. O Senhor nos prometeu muitas coisas, e viver com fé consiste em viver crendo no Senhor e acreditando e esperando o cumprimento das suas promessas. E é por isso que a vida cristã é um grande desafio. E quando o autor está falando de fé, automaticamente ele está falando dos grandes desafios, e ele vai usar os nomes do Antigo Testamento e do Novo, os personagens bíblicos, e mostrar os desafios que eles enfrentaram através da fé, por causa da fé, com fé. Ou seja, toda a vida deles envolveu uma série de circunstâncias, e essas circunstâncias exigiram fé, e essas circunstâncias só foram possíveis de serem atravessadas pela fé. Então ele vai mostrar o que é fé e vai dar testemunho do que nós, como pessoas comuns, simples, com as mesmas fragilidades desses personagens, podemos atravessar, enfrentar e resistir se nós estivermos na fé. Por que ele está fazendo, ou por que ele está dando tanta ênfase na questão da fé? Porque no final do capítulo 10 ele diz que alguns abandonam a fé porque realmente nunca foram da fé, porque aqueles que são da fé permanecem até o fim. E é exatamente sobre isso que nós queremos refletir, e é a mensagem desta noite. Quando nós vivemos pela fé, nós resistimos até o fim. A fé no Senhor nos dá condição de perseverar até o fim, sermos crentes até o fim, permanecermos no Senhor até o fim, pois não há outro lugar onde eu tenha as esperanças, onde eu tenha confiança, onde eu tenha convicção, aonde eu tenha toda a segurança que só o Senhor Jesus pode me dar. E então, este desafio de viver por fé consiste em muitas questões. A primeira delas, e não é o primeiro ponto ainda, mas apenas para ilustrar isso, viver por fé é um grande desafio, porque nós aguardamos promessas feitas por Deus, que na grande maioria são, aos olhos humanos, impossíveis e improváveis. O Senhor Jesus nos fez promessas, não promessas particulares, mas promessas que são promessas universais, promessas para todos aqueles que confiam nele. Ele falou a respeito de perdão, e por incrível que pareça, uma das coisas que as pessoas mais descreem, maior incredulidade no meio das pessoas, é que realmente elas estão perdoadas. Por isso, nós vivemos, e muitos vivem numa crise de consciência sem fim, com o coração cheio de culpa, porque é difícil de acreditar no perdão humano, de alguém que está ali junto conosco, e se já é difícil de acreditar no perdão de pessoas, quanto mais acreditar no perdão de Deus que você não vê, e você não sabe como que está o rosto dele, ele não tem rosto para você olhar. E então, qualquer tempestade, qualquer trovão, qualquer raio que caia perto da nossa casa, a gente já fica de antena ligada. O que será que está acontecendo? Será que Deus está bravo comigo? Será que Ele lembrou das coisas que eu fiz? E então viver por fé é o desafio de confiar na promessa do perdão, promessa de que nós somos adotados na família de Deus por meio de Cristo Jesus, que Deus nos trata como filhos, a promessa de bênçãos aqui nesta vida e bênçãos futuras, a promessa da ressurreição,
promessa da vida eterna, a promessa que Jesus voltará no último dia com poder e glória sobre as nuvens, Ele vai consumar todas as coisas, a promessa de um final feliz. Alguns dias atrás eu disse aqui na igreja, nós gostamos tanto de filmes, desenhos, contos, histórias que têm final feliz. Por quê? Não é por um acaso, é porque exatamente é a coisa que nós mais almejamos para a nossa vida. E a gente transfere isso para aquilo que nós lemos, para aquilo que nós assistimos, porque nós esperamos por isso. Nós esperamos por um final feliz. Jesus prometeu um final feliz. Deus nos prometeu um final feliz. São promessas feitas pelo Senhor. O Senhor nos prometeu uma vida eterna. O Senhor nos prometeu uma vida no céu, na nova terra, um desfrute constante de comunhão com Ele. São promessas. O grande problema nosso é que nós vivemos no meio de um mar de dificuldades. E aí, quando nós cruzamos as promessas com a realidade da vida, muitas vezes nós ficamos desanimados. E aqueles irmãos lá também ficavam. Bom, eles tinham promessa de vida eterna, mas estavam sendo caçados, estavam sendo mortos, perseguidos. Eles tinham a promessa do perdão, eles tinham a promessa da redenção, mas estavam sendo mortos por causa do nome de Jesus. Eles tinham a promessa de muitas bênçãos, mas eles estavam vivendo em pobreza por causa da fé que eles tinham. Eles tinham a promessa de paz com Deus, mas eles estavam em guerra com os homens. Eles tinham uma promessa da volta do Senhor Jesus, mas todos os dias eles amanheciam olhando para o céu, e iam se deitar olhando para o céu, e nada. E então isto acabava gerando algum tipo de desânimo diante deles. Tudo era a mesma repetição, a mesmice, todos os dias se passavam de forma igual, eram dias iguais. E esse desânimo, com o passar do tempo, testava a fé deles e exigia muito mais fé para atravessar isso. E a nossa realidade hoje não é diferente. Nós temos também muitos problemas, muitas dificuldades. E a demora em ver cumpridas essas promessas de Deus pode ser um fator de desânimo. Os problemas daqui, os problemas desta vida podem gerar desânimo, como estavam gerando lá. Por causa disso, o autor então da carta aos Hebreus vai mostrar para esses irmãos 5 episódios na vida de Abraão, especialmente 5 episódios neste trecho que nós lemos, na vida de Abraão, que mostram como Abraão lidou com esses problemas aqui, que são um teste para a nossa fé, para a nossa confiança no Senhor, a nossa dependência de Deus. Ele vai mostrar estes episódios, que são episódios que provaram Abraão. Abraão é considerado na Bíblia como o pai da fé. E então, nada melhor do que gastar um bom tempo olhando para o pai da fé, o que ele faz aqui nesta primeira parte do capítulo 11, gastar um bom tempo olhando para o pai da fé, para ver como ele lidou com essas questões. Abraão não era um homem sem defeitos, não era um homem perfeito, era um homem sujeito às mesmas dificuldades que nós temos. Mas Deus encheu o coração deste homem de fé. E à medida que Deus colocou fé no coração dele, tudo mudou ao seu redor. E ele passou a ter uma nova maneira, uma nova perspectiva para encarar as dificuldades. É o que eu espero que o Senhor nos faça aprender com ele nesta noite. Os 5 episódios eu quero citar. O primeiro deles está aí no versículo 8. Foi o chamado de Abraão. Naquela época, quando ele foi chamado, lá em Gênesis, o nome dele ainda era Abrão. E Abrão não era um homem temente a Deus. Abrão não era filho de um patriarca. Aliás, ele será o primeiro grande patriarca. Abrão era um caldeu. Ele era um caldeu. E era pagão. Ele era um pagão. Ele era idólatra. Alguns têm sugerido, até por causa do nome dele, que o nome dele significa na língua hebraica exatamente aquele que olha para os céus, ou aquele que está voltado para os céus. E alguns sugerem então que Abraão era um astrólogo. Ele buscava adivinhar o futuro através da observação dos astros. Então, muito longe de ser um homem temente a Deus, era um homem que colocava a sua expectativa na sorte, nestes misticismos que não tem nenhum tipo de relação com o nosso Deus. Mas isso é apenas uma sugestão, nós temos provas sobre isso. Apenas por causa do nome dele, alguns pensam que ele vivia disso. O fato é que ele vivia na região da Suméria, Ur dos caldeus, a região da Suméria, naquela época uma região muito próspera, e
ao que nós percebemos ao ler Gênesis, Abraão, além de ser um caldeu, um pagão, idólatra, ele vinha de uma família que tinha muitas posses, muita condição, estava numa região próspera, e então ele não tinha nenhum motivo para sair de lá. Mas, em algum momento da trajetória dele, Deus aparece para ele. A Bíblia não detalha como é que foi isso, mas o fato é que Deus aparece para Abraão e diz para ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, uma terra que será sua. Deus lhe faz promessas, Deus lhe promete uma terra, Deus lhe promete uma descendência. Ele já é um homem de 65 anos de idade, sua esposa Sarai, um pouco mais nova, mas ambos não tinham filhos. Ele, provavelmente por sua idade, e ela por ser estéril, mas Deus lhe promete uma terra, Deus lhe promete uma grande descendência, Deus lhe promete que ele será abençoado, e através de um dos seus descendentes, todas as nações serão abençoadas, e uma referência clara ao Messias, que viria através de um dos seus descendentes. Deus faz essas promessas, Deus chama Abraão e Deus lhe faz promessas. Então o que nós temos aqui? Nós temos um homem pagão, nós temos um caldeu, um idólatra, nós temos um homem que morava numa região próspera, que não tinha nenhum motivo para sair de sua terra, mas um homem que teve a vida impactada por uma revelação de Deus. Deus se revelou a ele, e Deus o chamou, e Deus lhe deu uma ordem, Deus lhe fez um desafio, uma proposta, e Deus lhe fez promessas. O que Abraão fez? Bom, uma vez que Deus se revelou a ele, Deus colocou fé no coração dele, e Abraão, sem discutir, ele creu em Deus. Ele acreditou no Senhor. E sem conhecer os detalhes para onde ele iria, ele saiu, como Deus havia dito: sai. E ele saiu. Sai da tua terra, ele saiu da terra. Sai do meio dos teus parentes, e ele saiu. Ele confiou em Deus, ele obedeceu a Deus sem saber os detalhes da onde o Senhor o estava levando. Quantos de nós seríamos capazes de fazer algo assim? Aliás, sem fé em Deus, alguém é capaz de fazer isso? De sair, de abandonar tudo e de seguir sem um mapa, sem uma diretriz, sem um detalhe, sem alguma especificação do lugar para onde você vai. Este homem simplesmente obedeceu. Deus disse: vai, e ele foi. Deus disse: eu estou te fazendo umas promessas, eu vou te dar isso, isso, isso. E ele creu, e ele foi. Este é o primeiro episódio marcante da vida de um homem de fé. Abraão é um homem de fé agora, porque Deus encheu o coração dele de fé, porque Deus se revelou a ele, porque Deus o fez crer nele, e por causa disso, este homem estava disposto a obedecer a Deus, e não importa qual fosse a proposta, ele creu e ele obedeceu. Esse é o primeiro episódio, o episódio do chamamento de Abraão. O segundo episódio aparece aí dos versículos 9 a 10, eu quero que você observe. No versículo 9 a 10 fala do tempo de peregrinação de Abraão. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi para a região conhecida hoje como Palestina. A região que é a região da própria terra de Canaã. O problema é que quando ele chegou na terra que Deus tinha prometido dar a ele, ele chegou lá e ao invés de encontrar uma terra vazia, ele encontrou uma terra com 7 nações habitando essa terra. A terra que Deus disse que daria para ele não era uma terra deserta, mas era uma terra que tinham os caldeus, os amorreus, os ferezeus, os jebuseus, estavam todos lá. 7 nações viviam naquela região. E então o que Abraão fez? Abraão não podia fixar morada, ele não podia tomar posse daquela terra, ele não podia comprar aquela terra. Ele passou a habitar em tendas. Ele se tornou um peregrino na terra que Deus tinha prometido que daria em possessão a ele. Na terra que ele sabia que o Senhor daria para ele, ele era um estrangeiro e um peregrino. E então ele passa a morar em tendas, é o que nós lemos aí nesses versículos 9 e 10. Quem já acampou sabe muito bem como é uma tenda. Você arma a tenda e torce para não ventar, torce para não chover, porque é muito difícil você ficar intacto debaixo de uma tenda quando vêm as tempestades, vêm as dificuldades. E então estes homens peregrinos, como Abraão, que moraram em tendas, eles armavam suas tendas em alguma região, ficavam ali durante dias, semanas, meses, talvez até anos, e os recursos daquela região se exauriam e eles tinham que mudar, ou por algum outro motivo eles tinham que sair dali,
embrulhavam, desmanchavam suas tendas, embrulhavam, colocavam em cima do camelo, caminhava mais um pouco, chegava no outro lugar, armava tudo de novo e ficava ali mais um tempo. E a vida era assim, não tinha uma cidade, não tinha um lugar propriamente para chamar de seu. E então Abraão viveu nessa conjectura, viveu nesse estado durante muito tempo. Ele esperava, se você observar aí, o versículo de número 10, diz: porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Diferente da barraca que você arma e não tem fundamento nenhum, Abraão peregrinou naquela terra até que Deus lhe desse, lhe cumprisse a promessa que foi feita, para que ele tivesse uma cidade com fundamentos, com casa, não como barracas, como tendas, mas com casas construídas com alicerces e com fundamentos. E isso é a ilustração da maior de todas as esperanças que Deus fez brotar no coração destes homens, não só de Abraão, mas de todos que estavam com ele. De uma terra, de uma cidade, não apenas uma cidade terrestre, não apenas uma cidade nos moldes da sociedade humana, mas uma pátria celestial, porque ele sabia que tanto daquela promessa Deus era o autor, quanto do cumprimento daquela promessa, portanto, de dar a eles a posse, para que eles pudessem construir uma cidade, Deus era o responsável, como ele tinha a mais absoluta certeza de que Deus tinha para eles preparado também, depois que a vida deles aqui acabassem, uma entrada na mansão celestial, na cidade celeste, da qual Deus é o arquiteto. Então o autor da carta aos Hebreus está falando de duas coisas, está falando tanto da esperança de Abraão, que andou como peregrino naquela terra, aguardando que Deus lhe desse uma cidade, quanto também ele estava falando a respeito da cidade eterna, a qual ele almejava um dia entrar. O segundo episódio que é descrito aqui para nós, então, é a peregrinação, esse período em que Abraão, apesar de ter a promessa, ele viveu como um peregrino naquela terra estranha. Ou seja, uma bela ilustração do que é a nossa vida hoje. Nós somos assim. O Senhor nos fez promessas, o Senhor nos prometeu um novo céu e uma nova terra. É aqui, o Senhor fará uma nova terra neste lugar. O Senhor vai renovar essa terra toda, vai renovar e nos dar novo céu e nova terra. Mas isso ainda não aconteceu. A terra está habitada por outras nações, que não temem a Deus. Mas nós aguardamos até que um dia o Senhor cumpra a sua promessa. Por isso que nós vivemos como peregrinos, nós temos hinos nos nossos hinários que nos descrevem como peregrinos em terra estrangeira, em terra estranha. O que é triste muitas vezes é que muitos cristãos amam tanto este mundo e tanto esta vida, que se pudessem viveriam para sempre aqui do jeito que está mesmo. Com todas as mazelas, com todas as dificuldades geradas pelo pecado. Mas nós não podemos fazer isso, nós precisamos lembrar que Deus nos fez promessas, e essas promessas, elas devem ser o alvo da nossa esperança, devem ser o alvo do nosso olhar, da nossa confiança, porque aqui nós somos peregrinos. Nós não podemos nos apegar demasiadamente às coisas desta vida, porque aqui nós somos estrangeiros, peregrinos, como Abraão foi. Um terceiro episódio que é citado aqui, está aí entre os versículos 11 e 12, fala sobre a promessa que Deus fez a Abraão de lhe dar filhos. O versículo 11 diz que eles creram. Versículo 11 diz: pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Eles creram na promessa que Deus lhes havia feito, que lhes daria filhos. Não apenas um filho, mas deles sairia uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e inumerável quanto a areia que está na praia do mar. Essa foi a promessa que Deus fez para ele. Mas o fato é que ele era idoso e ela era estéril. E o texto inclusive faz uma referência a Abraão, dizendo que ele era alguém amortecido. O que significa essa referência? O que ele quer dizer no versículo 12? Aliás, já amortecido. Está dizendo que ele era idoso. Em outras palavras, está dizendo, já estava com o pé na cova. Estava velho. Ou seja, de uma mulher estéril e de um homem idoso, o Senhor promete uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia da praia do mar. Ou seja, Deus está falando a respeito de coisas improváveis, de coisas impossíveis, mas eles creram. A vida da fé é isso.
É crer porque Deus faz a promessa, não é uma crença mística, mágica, sem sentido, não. Deus fez uma promessa, e então viver por fé é crer nesta promessa, mesmo que aos olhos humanos ela seja completamente improvável. E é isso que eles fizeram, eles acreditaram que Deus realmente lhes daria uma descendência. O quarto episódio, na realidade, é um resumo, não apenas da vida de Abraão, mas é um resumo da família de Abraão, dos patriarcas, é uma leitura do contexto geral e do testemunho que eles deram. Está aí entre os versículos 13 e 16. O versículo 13 diz que todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Ou seja, eles receberam a promessa, eles creram na promessa e eles viveram todos os dias da sua vida aguardando pela promessa sem jamais desanimar, e morreram assim. Mas não desanimaram e não desistiram. Eles não sabiam qual o tempo em que o Senhor cumpriria, se seria na geração deles, na geração dos filhos deles, ou na geração dos netos deles, mas eles sabiam que o Deus que fez a promessa, Ele é fiel, e Ele vai cumprir a sua promessa. E então eles morreram sem ver as promessas. Abraão, por exemplo, morreu aos 175 anos. Quando ele morreu, já estavam vivos Isaque, seu filho, e ele já tinha gerado seus netos, Esaú e Jacó. E o texto diz que estes todos, Abraão, Isaque, Esaú e Jacó, os patriarcas, eles foram estrangeiros, eles foram peregrinos, eles confessaram ser estrangeiros no meio de uma terra estranha. Eles ainda não eram donos da terra que Deus tinha dado para eles. Nem Abraão foi, nem Isaque foi, nem Esaú foi e nem Jacó foi. Mas ainda assim, eles creram e eles não abandonaram essa promessa. Eles viram o cumprimento dessa promessa de longe. É como alguém que aguarda aquilo que está para acontecer, mas chega um determinado momento que ele não pode passar dali. A morte tirou a oportunidade de que eles continuassem. Então eles ficaram como quem vê de longe o cumprimento das promessas. O autor explica para nós, veja, a partir do versículo 14, é uma explicação do autor. Ele diz, olha, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíam, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Sabe o que está dizendo? Ele está dizendo, Deus fez promessas a respeito de uma pátria aqui. Mas nesse processo de caminhar com Deus e peregrinar com o Senhor, chegou um determinado momento que a maior preocupação deles não era se tornarem de fato donos, proprietários daquela terra ali. Porque ao caminhar com Deus, durante todo aquele tempo, eles começaram a aspirar a uma pátria superior. Ou seja, eles não morreram tristes porque ainda não eram donos da Palestina. Eles morreram felizes porque sabiam que por meio do Senhor, eles agora eram proprietários de uma pátria celestial. E é assim que Deus faz as coisas na vida daqueles que creem. Deus não está preocupado com o tempo do cumprimento da promessa aqui, terrena. Deus está preocupado em fazer com que nós tiremos as nossas raízes deste mundo e nós lancemos a âncora da nossa esperança da eternidade. É por isso, muitas vezes, que Deus não te dá o que você quer aqui. É por isso, muitas vezes, que Deus nos tira o que nos está prendendo aqui. É por isso que Deus permite com que a gente viva como peregrino e more em tendas, para que o nosso coração seja desarraigado desta vida e o nosso coração lance seus fundamentos sobre a vida eterna, sobre as promessas que o Senhor nos fez. E é interessante que o autor diz que é por isso que Deus não se envergonha desse povo. É interessante que várias vezes na Bíblia, Deus se revela para os profetas, Deus se revela para o seu povo dizendo assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. E é isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo, olha, Deus sente alegria, Deus sente feliz, Deus sente, o termo não é bom, mas é o que explica o que eu quero dizer, Deus sente orgulho destes servos dele, que lançaram toda a sua confiança nele. Por isso Deus não se envergonha de ser o Deus deles. Aqui cabe um bom exercício para nós. Você poderia tirar o nome de Abraão, Isaque e Jacó e poderia colocar o seu? Nós poderíamos. Será que Deus também
não sente vergonha de dizer: eu sou o Deus da Maria, do José, do João? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Estes homens viveram por fé e colocaram a confiança deles de tal maneira no Senhor, que o próprio Senhor dá testemunho a respeito deles. Eu não me envergonho de ser o Deus deles. E isso não significa que esses homens não cometeram erros e não tiveram falhas. Todos eles tiveram, e a Bíblia faz questão de mostrar isso. Mas Deus não se envergonha de ser o Deus deles. Sabe por quê? Porque eles colocaram a sua confiança em Deus. E apesar dos seus erros e das suas falhas, eles voltavam para o Senhor. Eles descansavam no Senhor. E eles aguardavam as promessas do Senhor. Viver por fé é dar um testemunho. É dar um testemunho de que realmente a sua expectativa está lançada sobre o Senhor. E não sobre as coisas deste mundo. Não sobre os poderes deste mundo, mas no Senhor. O último episódio que é narrado aí é o episódio da ordem que Deus deu a Abraão. Está lá no versículo 17, 18 e 19. Deus tinha feito uma promessa e Deus cumpriu. Algumas dessas promessas aqui foram cumpridas no tempo, como por exemplo a promessa de dar um descendente, e dele uma descendência. E a promessa se cumpriu. Isaac nasceu. Sara ficou feliz. Sara, quando recebeu a promessa, ela riu por achar que aquilo era improvável. Mas depois, quando ela recebeu seu filho, ela riu de alegria na presença do Senhor. Porque agora ela tem um filho. O nome dele é Isaac. E então, este filho é criado e a expectativa estava lançada sobre ele. Porque Deus havia dito a Abraão que em seu descendente, no seu descendente seriam benditas todas as famílias da terra, todas as nações. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: olha, o Messias, o Redentor, o Salvador, a esperança nossa vem através do seu filho. E então imagine a alegria. Todas aquelas gerações, desde Abraão, aguardavam o cumprimento da promessa, daquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Nós não sabemos se eles colocaram essa expectativa diretamente em Isaac, ou se eles imaginavam que seria apenas um descendente de Isaac. O fato é que Isaac era o cumprimento da promessa de Deus, e não apenas a promessa feita a Abraão, mas era a expectativa do cumprimento da promessa que Deus fez lá atrás, desde Adão. E então, imagine a alegria que este menino trouxe àquela casa e àquela família. Imagine quanto as esperanças deles foram reanimadas. Mas Deus chega um dia para Abraão, para prová-lo, e diz: Abraão, você vai oferecer o seu filho a mim em sacrifício. Deus está pondo Abraão à prova. O que Abraão faz? O interessante é que, da mesma maneira como Abraão creu em Deus, quando Deus disse: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Da mesma maneira, Deus pediu Isaac, e Abraão fez o que Deus pediu. Ele reuniu os seus servos, reuniu a lenha, preparou tudo e empreitou uma viagem para oferecer o seu filho ao Senhor no monte, em adoração a Deus, porque Deus tinha lhe pedido isso. E ele subiu para fazer isso. E é interessante, e é um texto que eu gosto muito, quando nós vemos essa história em Gênesis, que quando eles chegaram a uma certa altura, eles estavam ao pé do monte. Abraão separou os seus conservos, pegou apenas a lenha, o animal que estava levando a lenha. O seu filho Isaac diz: vocês fiquem aqui e esperem, porque nós subiremos para adorar ao Senhor e nós voltaremos. Deus havia lhe ordenado que sacrificasse o seu filho, e ele estava prestes a fazer isso porque Deus o mandou e ele obedecia. Mas ele também tinha confiança que Deus faria com que o seu filho voltasse. O autor da carta aos Hebreus, ele nos dá aqui uma informação interessante. Ele diz que Abraão tinha certeza de que Deus faria o seu filho ressuscitar. E essa certeza é a única explicação para o voltemos dele. Ele está dizendo: e nós voltaremos, é porque ele acreditava que mesmo que o seu filho tivesse sido morto, ele acreditava que Deus poderia ressuscitar a Isaac e ele voltaria, porque Isaac era alguém sobre quem uma promessa estava feita, e Deus não falha nas suas promessas. Deus não é incoerente. Então ele tinha certeza de que aquilo era uma prova, e de alguma maneira Deus o faria descer daquele monte com o seu filho. E então ele sobe. E nós conhecemos a história, você deve conhecer, que no momento em que Abraão estava para
sacrificar o seu filho, o Senhor, através de um anjo, bradou do céu e falou para que ele não fizesse isso. E então um animal, uma ovelhinha para ser sacrificado apareceu ali, ele ofereceu o sacrifício e os dois desceram, como Abraão tinha acreditado que iria acontecer, e os dois voltaram. Mas ele creu no Senhor e ele obedeceu ao Senhor. Este é o exemplo de Abraão, um homem que obedeceu a Deus, sabendo que Deus cumpre as suas promessas. Estes 5 episódios são usados pelo nosso autor aqui, o autor da carta aos Hebreus, para mostrar aos irmãos mostrar a fé da qual ele está falando e falar que é necessário que nós vivamos com esta fé para enfrentar os grandes desafios da vida. Ele nos está dando o exemplo de Abraão e estes 5 episódios para mostrar para nós que muitas vezes essas promessas grandiosas que Deus fez, promessas que são universais, elas não vão acontecer no nosso tempo. Mas nós devemos viver como Abraão, aguardando por elas. E apesar de termos problemas e dificuldades aqui, apesar de repente o Senhor Jesus não voltar na nossa geração, mas nós não podemos deixar de crer que Ele voltará, porque Ele fez esta promessa. Ele disse, da mesma maneira como vocês me veem subir, vocês me verão descer. Jesus disse isso. Quantas gerações já se passaram desde que Jesus disse isso? Muitas e muitas. E talvez a nossa também vá passar. Mas eu não posso abandonar. Eu não posso desistir. Jesus é o único que me permite, que me dá a esperança de experimentar verdadeira felicidade, como nós cantamos. Então este texto nos oferece um aprendizado muito importante. Eu devo lembrar e considerar, antes de mais nada, de que a fé que Abraão estava vivenciando e sentindo em seu coração, não é em nada diferente da fé que nós temos. O mesmo Deus que colocou fé no coração de Abraão, colocou fé no seu coração e no meu coração. Não existe diferença entre a fé de Abraão e a sua fé. Abraão era mais especial do que... Não, Abraão era um homem pecador como cada um de nós. E quem colocou fé no coração dele foi Deus, e quem colocou fé no nosso coração também foi Deus. E talvez se você não tinha fé, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite, quem está colocando e enchendo o teu coração de fé nesta hora, é o Senhor, o mesmo Deus de Abraão. E então, uma vez que a nossa fé é a mesma dele, eu posso aprender com os episódios da vida dele, como é que é viver por fé. Como é que eu enfrento os desafios e os problemas aqui? Com fé. Como é que eu enfrento? Muito bem. Em primeiro lugar, o que nós aprendemos com Abraão é que esta fé, que é dom de Deus, esta fé, que é a fé salvadora, produz obediência. Quem tem fé, obedece. É isso que estes episódios nos mostram. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós temos um grande teste para a nossa vida. A pergunta é, eu tenho fé em Deus? Eu tenho dessa fé salvadora dentro do meu coração? Porque se eu tenho, eu obedeço. É isso que esse texto me ensina. Você tem fé, então você obedece a Deus. E aí eu não posso julgar por ninguém, eu só posso julgar a minha própria vida. Mas você deve julgar a você mesmo. Porque se eu não estou obedecendo em nada ao Senhor, então é necessário que eu faça essa avaliação. Porque se a fé, a verdadeira fé salvadora, a mesma de Abraão, no meu coração, então os efeitos da fé são os mesmos. O efeito da fé no coração de Abraão foi torná-lo um homem obediente a Deus. O efeito da fé no meu e no seu coração é o mesmo. Então esse é um momento que todos nós devemos, diante do Senhor, considerar como está a nossa vida. Eu tenho obedecido ao Senhor, eu tenho obedecido a sua palavra, eu tenho vivido de acordo com a sua vontade. Porque se isso tem acontecido, é sinônimo de fé salvadora presente no meu coração. Se não tem acontecido, hoje é o dia que eu preciso clamar ao Senhor. Talvez o Senhor tenha nos trazido aqui exatamente nesta noite para considerar isso. Você precisa da fé, que é dom de Deus. Nós todos precisamos dessa fé para obedecer ao Senhor. Não significa que não haverá tropeços. Há tropeços, como existiram tropeços da vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles cometeram muitos erros, mas foram mais as obediências do que as desobediências.
Você pode ler a vida de qualquer um desses personagens da Bíblia. Existem relatos sobre tropeços de todos eles, mas muito mais de obediência do que de tropeços. É por isso que João lá na frente diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pecais. Quem é da luz não anda nas trevas. Quem é da luz e conhece a Deus precisa andar de acordo com a palavra de Deus. Mas ele diz: mas se porventura, então ele não está falando de alguma coisa que é prática, ele está falando de alguma coisa que é acidental. Se porventura alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o pagamento por todos os nossos pecados. O que ele está dizendo é que a vida do cristão muda sim. Ela não se torna uma vida perfeita, mas ela melhora em relação à sua geração, melhora e melhora muito. Por quê? Porque aonde há fé salvadora, há disposição para a obediência. Segundo o ensino desse texto para nós, é que a fé nos torna peregrinos aqui neste mundo. Eu não sou um cidadão deste mundo, eu sou um peregrino em terra estranha. E por que é importante considerar isso? Porque infelizmente nós experimentamos tantas coisas boas aqui também, que nós passamos a gostar tanto desse mundo que nós não queremos ir embora dele. A gente fica tão confortável dentro das coisas que o próprio Deus nos proporciona, que a gente de repente desiste de pensar no céu. Aliás, a gente nem pensa no céu. Chega um tempo que você nem quer pensar no céu, porque está tudo muito bom aqui. É muito bom lutar por coisas aqui. E de maneira alguma, em nenhum lugar na Bíblia, a Bíblia dissuade você de trabalhar, de lutar, de ser alguém que constrói alguma coisa, de fazer tudo com excelência. A Bíblia não é contra isso, de maneira nenhuma. Mas a palavra de Deus, ela nos adverte severamente a respeito de onde nós colocamos o nosso coração. O Senhor Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Por que Abraão, Isaac, Jacó, todos eles foram peregrinos? Porque o tesouro deles estava em outro lugar. Eles aguardavam uma pátria celestial. Por isso o coração deles não estava naquela terra, o coração deles estava em Deus. E nós devemos tomar todo o cuidado, porque todos nós, sem exceção, somos tentados a eleger tesouros para a nossa vida, entesourar para a nossa vida nessa terra. E o problema é que aonde estiver o nosso tesouro, a nossa joia preciosa, aí estará também o nosso coração. Por isso eu devo lembrar e devo notificar a minha alma todos os dias que aqui eu sou peregrino. Eu não posso me iludir com as coisas deste mundo. Eu não posso deixar que o mito da flor de lótus me faça esquecer que existe algo me aguardando. Sabe qual é o mito da flor de lótus? Na mitologia grega, flor de lótus é uma planta que você ao se alimentar dela, você perde a noção do tempo e você fica vivendo ali num opus temporal, atemporal, e você não vê o tempo passar. Então as pessoas se perdem ali, e de repente alguém chega e fala assim: viu, você precisa sair daqui. Não, mas eu acabei de chegar. Não, você não acabou de chegar não. Faz 30 anos que você está parado aqui. Imagina, eu cheguei semana passada. Não, faz 30 anos que você está aqui. E essa ilustração da mitologia é muito interessante para nós, porque ela serve para mostrar o que acontece conosco quando nós passamos a amar este mundo, quando nós passamos a nos deleitar com as coisas. Nós não vemos o tempo passar, e o tempo voa. E nós passamos a considerar como importante, como primazia, como prioridade para a nossa vida, as coisas dessa terra. E nós perdemos a perspectiva do eterno. O que Deus tem preparado para você é infinitamente melhor do que o que você pode conquistar com as suas mãos aqui embaixo. O que Deus tem preparado para nós é eterno. O que Deus tem preparado para nós não corrói. O que Deus tem preparado para nós não pode ser roubado. O que Deus tem preparado para nós não se destrói, não se desconstrói com o tempo, não se desgasta. Deus nos tem preparado uma cidade, Deus nos tem preparado uma vida eterna, sem problemas, sem dificuldades, sem as lutas próprias desta vida. Eu não posso me iludir. Quem tem o coração cheio da fé salvadora se torna um peregrino neste mundo, e não um habitante, um cidadão que ama e se torna arraigado a esta terra.
como Abraão não fez raiz naquela terra. E por último, este texto me ensina que a fé salvadora me faz crer nas promessas de Deus, mesmo que elas pareçam impossíveis. Eu não estou falando de promessas particulares. Nós estamos falando de algo muito maior. Nós estamos falando de perdão, nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de vida eterna. Então a fé salvadora me ajuda a lidar com a culpa, porque a fé salvadora me faz crer no perdão que o Senhor me prometeu. Então não deixo mais a culpa corroer o meu coração. Eu não deixo a tristeza, a amargura tomar conta de mim. O meu passado não me perturba, porque o meu passado, todo ele foi lavado no sangue do Cordeiro. O meu futuro já foi absolutamente limpo pelo Senhor Jesus. E eu sei que tanto as coisas do passado quanto as coisas do futuro já foram resolvidas por Cristo lá na cruz. E então posso viver sem peso e sem medo, porque o Senhor me fez promessas e Ele não volta atrás. Então você pode se sentir e viver como alguém livre do domínio do pecado, como alguém livre da culpa. Você pode viver como alguém que vai habitar em ruas de ouro, porque o Senhor te fez essa promessa e Ele vai cumprir. Você pode viver na expectativa e na certeza da eternidade. Não tem coisa mais dura de lidar do que lidar com o envelhecimento. A gente luta contra ele, mas não tem jeito, é implacável. Mas que doce esperança saber que o Senhor nos prometeu que teremos um corpo novo, totalmente transformado, perfeito, sem ruga, sem, acredito, espero em Deus, sem barriga, sem regime, com muito cabelo, né, João? Né? Todo mundo perfeito, todo mundo sem defeito, a imagem de Cristo Jesus. O Senhor nos prometeu isso, são promessas, são bênçãos eternas. Nós vamos desfrutar da companhia de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. Nós vamos desfrutar da companhia desses homens, de Elias, de Eliseu, de Isaías, de Jeremias. Nós vamos desfrutar da companhia desses grandes vultos, de Estevão, de Paulo, de Pedro, de João. Nós vamos estar na companhia de Tiago, com a sua eloquência, do próprio pregador da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas lá nós saberemos. Nós vamos estar principalmente na companhia de Jesus para sempre. Então a fé salvadora me faz crer naquilo que hoje eu não vejo, naquilo que hoje é improvável. É por isso que cristãos verdadeiros permanecem firmes até o fim. Por isso eu quero encerrar com uma conclusão bem simples. O tema desta mensagem é perseverar até o fim. Como é que eu persevero até o fim? Obedecendo ao Senhor. Como é que eu persevero até o fim? Sabendo que aqui eu sou um peregrino. Eu não posso me iludir com a luz deste mundo, com o brilho desse mundo. Como é que eu persevero até o fim? Crendo nas promessas, sabendo que quem fez é fiel e Ele cumprirá as suas promessas. Então não importa se estejamos próximos ou se estejamos distantes. Não importa se vai ser daqui 10 anos ou daqui 100 anos. O que importa é que nós devemos viver com fé até o fim. Pois essa fé é a única garantia que nós temos. Porque é a fé em Cristo Jesus. Ele te faz feliz. Ele é a garantia de amor e de vida eterna. Que Deus nos ajude a viver e a confiar no Senhor.